Bom, pessoal, eu vou abrir aqui a apresentação, já vocês já estão vendo aí, e ela já está gravando. Provavelmente não vou ver o chat de vocês na conversa. Eu só vejo depois, que eu não tenho como ver agora enquanto eu estou passando os slides. Aí, se caso você tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. E se alguém não tem microfone, aí outro avisa, olha, professor, alguém falou lá no chat, aí eu dou uma olhadinha no chat. Pode ser assim? Porque tem gente que não tem microfone, alguma coisa assim, não é isso? Então, eu preciso da ajuda de vocês aí. Bom, esse QR Code aí que vocês estão vendo, né? É só para reforçar, uma campanha aí, né, para que os alunos possam abrir suas câmeras durante as aulas, não deixar o professor sozinho, né? Se importar com a gente aqui, não deixar a gente no vácuo. Então, é um aviso dizendo assim, se você se tem votar, né, abra sua câmera, se interaja comigo, participe dessa forma. É bom para você, é bom para mim e deixa mais dinâmica a aula, tá bom? Nossa aula aqui, vai começar. O conteúdo de hoje é habilidades de relacionamento para a hotelaria. Eu estou dando um reforço entre esse assunto. Provavelmente vocês viram alguma parte dele lá no primeiro ano, mas não dessa forma que vai ser exposto hoje. E ele vai dar sequência àquelas aulas também que estava acontecendo enquanto presencial. Então, vou passar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essas habilidades. E o primeiro passo, a gente vai falar um pouco sobre um bom atendimento. A gente já falou bastante sobre atendimento, alguns formatos, mas em relação às habilidades que a gente pode observar sobre um bom atendimento. Aí vai depender, ó, depende de determinadas habilidades que podem ser adquiridas, desenvolvidas ou aprimoradas. Aí veja só, existem quatro habilidades básicas que facilitam relacionamento com o cliente. Alguém sabe dizer quais são as quatro habilidades? Alguém tem ideia? Se tiver, vocês podem abrir o olho aí e falar. São quatro. Hoje a gente vai falar dessas quatro, que são as mais específicas e as que têm mais resultado enquanto o relacionamento entre cliente, né, e no nosso caso aqui, o hotel, que seria a instituição, a organização da outra parte, né? Então, o que seria um bom atendimento em caso na hotelaria? Né? Como se traz, quais são as habilidades que vamos falar aqui? Interessante primeiro saber, a primeira habilidade é saber escutar. Aí existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o quê? Capacidade física de. Antes da nossa aula, estava tendo um sonzinho aí, você estava ouvindo, né? Isso aí é apenas se você, quando abriu o áudio seu e viu a música que estava lá, de capacidade de reconhecer e distinguir algum som. E aí sim. Agora, se você para, escuta a música, a letra da música, se você entende, aí é diferente, aí você está escutando. São duas coisas diferentes, escutar e ouvir. Eu tenho um exemplo meu prático, minha mãe, quando fala comigo, James, faz isso aqui. Se eu olhar para o olho dela e olhar, tiver um campo de visão, aí sim eu estou escutando. Se caso ela só falar, ela estiver na cozinha, eu estiver na sala, e ela falou bem alto, e eu estava no celular, estava distraído com alguma coisa, eu apenas ouvi. Eu não tive a capacidade de assimilar. Então, a diferença entre saber escutar e ouvir. Escutar. Vamos ver o que seria realmente, de fato, escutar. Conceito mais amplo, pois requer o quê? Concentração e atenção para ouvir, para escutar. É necessário, né, ter disposição não apenas para ouvir, que é simplesmente entender e distinguir aquele som, mas para o quê? Compreender o que está sendo dito. Alguém tem dificuldade em ouvir, em escutar? Vamos lá, dificuldade em escutar, porque ouvir, eu acho que só que aqueles que têm algum problema uma deficiência, né? Uma baixa audição ou nenhuma audição, mas aquele que tem a audição que consegue ouvir. Mas a minha pergunta é: você é bom em escutar? Alguém tem algum defeito em escutar? Ou escuta bem? Exemplo aqui, eu estou dando essa aula. Vocês estão compreendendo ou só estão apenas ouvindo aí do outro lado? Eu estou compreendendo. Eita. Então, você está entendendo o que é escutar, né? Você está escutando, né? De repente, aí alguém no fundo aí, fulano, ó, quando terminar a aula, faz isso aqui. Aí você estava concentrado aqui na aula. O que você acabou de fazer aí foi apenas ouvir. Se você conseguiu assimilar, muito bom isso, porque você consegue assimilar as coisas ao mesmo tempo.
Tem gente que tem essa capacidade de saber bem fazer isso. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Ela precisa parar para ouvir o próximo, ou para entender. Mas tem gente que consegue simular. Isso é uma prática, né? Existe, a gente tem que praticar diariamente essa questão, saber escutar. Deixa eu passar. E aí, a gente vai ver algumas, não empecilhos, mas alguns preconceitos, algumas conclusões precipitadas em relação ao escutar. O escutar, ele vai o quê? Elimina um dos principais obstáculos do processo da comunicação, que é essas conclusões precipitadas, que geralmente decorre de quê? Preconceito, um exemplo. Julgar o cliente pela primeira impressão, pelo sotaque, pelo tom de voz ou modo de vestir, pode levar à conclusão equivocada de que o cliente é ignorante, está zangado ou não tem dinheiro. Isso pode acontecer bastante no atendimento, eu falo de forma geral, não só na hotelaria, né? Exemplo, na hotelaria a gente fala porque tem a questão do estrangeiro que tenta falar um português com sotaque, ou do turista nacional que vem de uma região diferente, onde o sotaque... A gente sabe que o Brasil, ele é, né, é muito cultural, então o nordestino fala de um jeito, o carioca fala de outro, e é interessante que isso pode acontecer justamente na hora do atendimento, na hotelaria, principalmente ali na recepção, onde tem o primeiro contato com o hóspede. Então, a gente tem que ter um cuidado, saber escutar. Por mais que a pessoa tenha um sotaque diferente, ou seja, um sotaque que seja engraçado, você tem que se conter e tem que saber escutar bem, né, entender isso aí. Então, cuidados com preconceitos. Nosso preconceito, ele pode bloquear essa questão do escutar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, sei lá, tá vestida de forma diferente da sua. Você já bloqueia e não quer escutar aquela pessoa porque a pessoa, ela não faz, não é da minha tribo, vamos dizer aqui, vamos dizer assim. Então, a gente acaba fazendo esse bloqueio. Então, a gente não vai querer escutar. Então, tem que ter cuidado. O preconceito, ele pode ser muito forte em vários sentidos, né? Outra coisa que pode também acontecer é a pressa. Antes de o cliente terminar de falar, o atendente acha que já sabe da resposta. Você não quis nem escutar, a sua pressa, você está tão lá querendo atender que acha que já sabe o que ele quer. É a questão do achismo. É tanto achismo, eu achava que o senhor queria esse quarto assim. Não, mas você nem me ouviu, não deixou nem eu terminar. Né? Então tem que tomar cuidado. A pressa, essa questão da escuta. E outra é a analogia. Né? Porque o outro cliente pediu agora parecido, né? Uma coisa que um cliente pediu, acha que é a mesma coisa que o outro vai querer. Aí você vai o quê? Concluir que esse cliente quer a mesma coisa. E sem colher o quê? Mais dados, começa a responder. É aquela questão, faz uma analogia. Ah, o carioca gosta de dormir desse jeito aqui, então quer dizer que todo carioca vai querer o apartamento, a unidade habitacional dessa forma? Não. É gosta desse estilo de música. Você não pode fazer uma analogia das coisas achando que todo mundo pensa da mesma forma ou é generalizado. Então, cadê o trabalho, o atendimento personalizado aí? É aí que a gente faz o atendimento personalizado, quando a gente escuta. Né? Ele só acontece quando há uma escuta. Deixa eu passar. E aí, vamos falar um pouquinho da arte de escutar. É, é lógico que eu acho que, dependendo das nossas experiências de vida, a gente vai é, melhorando, né, essa arte de escutar. Acho que nos primeiros, uma criança mesmo, o Bento mesmo, a dificuldade de escutar. Tem o maior problema aqui com ele. Eu digo não, parece que é um sim para ele. Quanto mais não diga, mais ele quer fazer as coisas que não deve fazer. Então ele está nessa fase. É lógico que ele está compreendendo as coisas. Então a gente vai aos poucos ao longo da vida é, aprimorando essa arte de escutar. A gente vai melhorando ainda. Passar. O primeiro, julgue o quê? O conteúdo, né? E não a forma de expressão. Às vezes a gente quer só, né, fazer dessa forma. Exemplo, um turista, né, ele pode o quê? Apresentar vícios de linguagem, ou se não parecer uma pessoa pedante, uma pessoa que acha que cheia de conhecimento, uma pessoa recém-chegada no nosso país, passa muito tempo morando em outro lugar, e traz algumas coisas diferentes, aí a gente já acha, epa, que é isso, né? E vai querer julgar. Então, tenha cuidado com isso aí, né? Julgue o conteúdo e não a forma de expressão. É importante você escutar, né, o que ele está falando, qual o conteúdo dele, e não a forma de expressar, que pode ser que a expressão dele
possa, de certa forma, incomodar você. Mas você não tem o direito de querer julgar. Então, cuidado nisso aí. Segundo, contém a própria hostilidade. O que seria? Você conter, né? Um exemplo. Se a voz ou a linguagem do emissor, da pessoa lá, do hóspede, né? O incomodar, você tem o quê? Contenha. Tem que conter ali. Exemplo, tem pessoas que têm a voz fina, a voz muito grossa, né? Uma voz muito aguda, sei lá, que vai incomodar você. Cuidado com a sua hostilidade, para que não ofenda a quem você está atendendo. Outra coisa, preste atenção às principais ideias no diálogo e não nos detalhes. Por quê, gente? Veja só, tente voltar sempre no assunto original. O que seria? Você está conversando com a pessoa e a pessoa começa a entrar em detalhes da informação. Ah, coisas que não é relevante para aquele momento ali do atendimento. Então, você tente, de uma forma educada, de uma forma sábia, voltar para o assunto original, para que tanto você e ele seja mais objetivo, né, nesse atendimento. Porque às vezes a pessoa quer trazer detalhes que não vão ajudar bastante ali nas informações que você precisa colher para atender bem ele, para atender às suas necessidades. Né? Deixa eu passar. E aí, outro ponto, seja flexível. Não se pode que, avaliar o emissor pela sua própria capacidade de falar e emitir opiniões. Ou seja, a gente tem que ser flexível, né? A gente não pode só querer avaliar a pessoa, né, porque ela é capaz daquilo. Você tem a sua opinião própria, você vai tentar chegar ao termo aí entre esse diálogo. Então, a gente tem que ser flexível em várias coisas, né? Ouça a mensagem completa. Isso é importante, né? Você tem que escutar, tem que esperar que a pessoa, o hóspede, né, finalize, né, sua fala, sem querer interrompê-la. Você está ali, como atendendo a pessoa, você precisa primeiro ouvi-la, né, escutá-la, deixar ela falar tudo o que ela já tinha programado ali na cabeça dela, no pensamento. Quando ela finalizar, e você não vai interromper esse período, você não precisa. Ela vai dizer uma coisa, eu quero um quarto assim, sei o que, que tenha uma cama. Aí você vai dizer, eita, temos um aqui. Não, deixa ela terminar. Porque pode ser que ela vai trazer mais informações que vai ser relevante para você atender ela de forma mais eficaz. Então, ouça a mensagem sempre completa. Outra coisa, resista às distrações na hora do atendimento, na hora de você estar comunicando com a pessoa. É um celular seu que está lá, que chegou a notificação, né? É alguma pessoa que está distraindo você naquele momento do atendimento. Então, cuidado com as distrações. Você tem que resistir aí. Né? Não pode. Você tem que estar. Se você tem que estar ali completo para atender, para compreender, né, o que o seu hóspede, né, aquela pessoa está ali querendo usar aquele hotel, usar os recursos ali de forma mais clara para ele. Então, cuidado, distrações atrapalham bastante no atendimento. E hoje a gente tem essa questão das redes sociais, telefones, né? Ao todo tempo você usa no telefone para tudo. Tem que ter a ética, né? A ética profissional, usar essas coisas de forma no momento e no horário correto, né? Não e no lugar correto, para que não atrapalhe no atendimento. Outra coisa, procure o quê? Entender o ponto de vista do outro. O que seria isso aí? Você se colocar no lugar do outro, né? Você entender o que se passa, o que é que ele está sentindo ali. É a questão da empatia, né? É a questão da empatia. Você vai o quê? É, escutá-la, né? Os argumentos, o que ela tem para falar, né? E aí você vai tentar colocar isso de forma bem, se colocar no lugar dela, é você entender, sentir. Poxa, se eu fosse um hóspede, eu estou chegando agora, numa viagem cansativa, essa pessoa tá, eu estou vendo que ela está cansada, ela precisa ter um atendimento rápido aqui na recepção, então eu vou já deixar o quarto dela pronto, eu vou agilizar aqui o processo. Então você se colocou no lugar daquela pessoa. Então você está colocando no ponto de vista dela. Oi? É o Alan aqui. Professor, não vou não poder assistir a aula, não. Quem é o Alan? Eu vou. Eu tinha uma moto, eu vendi para comprar outra. E agora eu vou pegar a moto lá no centro. Tá ok. Depois você continua ela na gravação que vai ficar, tá ok? Não Tchau. deixe de ver, não. Tá bom.
Olha lá. Deixa eu passar. Deixe de lado preconceitos e preferências. Isso é um cuidado. A gente sempre gosta de configurar as coisas do nosso jeito, né? Queremos fazer da nossa forma, né? Ou seja, aquela questão é, não, eu prefiro desse jeito, eu prefiro que seja assim. Mas não é questão de preferência, né? Você tem que ter, pode ter discórdia, a pessoa pode trazer um assunto em pauta que você não aceite, discorde, mas você tem que procurar entender o que e conhecer os melhores argumentos aí de quem está do outro lado. É aquela questão atual hoje, né, da polarização. Eu sou A, eu sou B. Certo, e não tem não esse encontro do A e o B. É cada um do seu ponto de vista e ponto final e o diálogo. Então, nessa questão do atendimento, tem que ter o maior cuidado, né? Você tem que entender, tentar interpretar o que o outro pensa para que exista um diálogo aí. E não uma guerra, ou, sei lá, uma discórdia. Não é uma questão só de discordar ou de aceitar, ou, não, é uma questão de você encontrar um diálogo. Então, no atendimento, ou em qualquer situação que venha acontecer, o diálogo é a melhor ferramenta. É a melhor, vamos dizer assim, é o ponto-chave aí da comunicação. Sem diálogo não há comunicação. Aí vai ter os ruídos, as interferências aí. Então é importante. Então, veja só, são regrazinhas aí importantes para que a gente possa executar uma boa comunicação, um bom relacionamento na hora de atender um hóspede, né, dentro de um espaço da hotelaria, nos meios da hospedagem. Deixa eu passar. E o outro ponto, outra habilidade, que a gente agora vai falar um pouquinho, é saber perguntar. Lá é saber escutar, saber perguntar. Nem todo mundo sabe perguntar, tá? Alguns sabem fazer perguntas tolas, né? Outros sabem fazer perguntas inteligentes. E tem aqueles que só fazem perguntar de uma forma mais superficial, vamos dizer assim. A melhor maneira de conferir, né, se uma mensagem está sendo bem entendida é perguntar, pois nem sempre o cliente é claro ao fazer uma solicitação. Aí eu pergunto, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Se quiser responder, você pode responder. Se não, mas é uma pergunta, né? Vocês estão entendendo? Né? Você tem que saber perguntar. Porque não adianta eu estar só ali falando, o hotel é assim, tem esse apartamento e tal. Sim, mas o senhor gostou? Você gostaria que fosse como? Né? Perguntas mais precisa. É para quantas pessoas? Quantos dias o senhor quer ficar? Você prefere um chuveiro quente? Você prefere que tipo de comida? Tem umas perguntas precisas para isso no atendimento. Tu tem que saber perguntar. E aí tem os tipos de perguntas. Você sabe perguntar, a gente consegue diferenciar alguns tipos de pergunta. Primeiro, as perguntas fechadas. Destinam-se o quê? A conferir o entendimento de alguma informação. E aí o que? Induzem somente um sim ou não como resposta. E aí, veja só, pode utilizar a repetição da fala do interlocutor. São 5 produtos, correto? Aí, é desse que o senhor precisa? São perguntas que quem está do outro lado, o interlocutor, ele vai dizer sim, não, né? Talvez, né, perguntas que vai direcionar fechadas, né? Simples ali de responder, vamos dizer assim, na lata. Né? Outro tipo de perguntas é as perguntas abertas. Deixa eu abrir aqui. Destinam-se a colher informações complementares, estimulam o interlocutor a fornecer mais informações, sem contudo, que aprofundar o assunto. Qual a quantidade de produtos que o senhor deseja? Qual o número do seu registro? Ou seja, aqui é mais do que um sim e um não. Você já está dando oportunidades, não muito detalhadas, né? Nem muito aprofundada, mas que a pessoa vai dar uma resposta mais do que um sim ou não. Né? Exemplo, qual a quantidade de produtos que o senhor deseja? Ele vai dar uma quantidade, 10, 15, 20, né? 2 quartos, 3 quartos, exemplo, entendeu? Então, são perguntas abertas. Deixa eu passar. E aí tem as perguntas de alto retorno. O que seria? Estimulam o que o interlocutor a fazer uma breve análise antes de responder e leva ao fornecedor informações mais detalhadas. De que maneira posso resolver o seu assunto? Que providências o senhor deseja que sejam tomadas? Identifique o seu objetivo e faça a pergunta certa na hora certa. Essas perguntas de alto retorno é quando você vai estimular a pessoa a falar com mais detalhes o que ela quer. E aí você vai colher isso aí, ele vai pensar e você vai dar uma pergunta mais eficiente a ele.
de que maneira posso resolver seu assunto, já que ele detalhou o assunto que ele estava querendo falar com aquele atendente. Pode ser que ele trouxe alguns detalhes, como ele queria o quarto dele, como queria os serviços dele. Então, aí, a partir daí, você já direciona a sua pergunta de forma mais eficaz. Né? Deixa eu passar. Outra habilidade é saber analisar, saber escutar, saber perguntar, saber analisar. Analise todos os dados da situação para escolher a melhor solução. Aí, veja só, nessa etapa, deve-se considerar o quê? O conhecimento que se possui é suficiente para solucionar a questão? Quem é a pessoa ideal para resolver o assunto? É possível resolver de imediato ou é preciso tempo para dar o retorno? Esperar. Isso aqui é quando você está lá no atendimento, um exemplo, você está trabalhando na recepção do hotel, e aí chega um cliente com algum problemática para ser resolvido. Os seus conhecimentos é suficiente para solucionar aquele problema ali? Se caso não, você vai perguntar quem é a pessoa ideal. Aí se é o seu gerente, se é o seu supervisor, e vai lá para trazer o assunto. Né? E outra coisa, qual vai ser o tempo de resposta? Vai ser imediato ali? Ah, eu vou chamar uma gerente, então vai ser uma resposta imediata? Posso ser que sim. Eita, não, vai ser essa resposta só daqui uma semana, daqui 24 horas. É lógico que em tempos de hoje, quanto antes ter a resposta, melhor ainda. Melhor, mais satisfeito fica o cliente. Então, isso tem que ser muito pontual, você tem que trazer isso muito específico para o cliente. Não pode deixar ele no ar, ele lá voando. Né? Você tem que, se essa posição da resposta vai ser rápida ou não, mas você tem que dar essa posição. Então, saber analisar nesse formato aí. E por último, dessas 4 habilidades, é saber apresentar a solução. Se você sabe ouvir, perguntar, analisar, vai também ter que apresentar a solução. E aí o que? Cumprir as etapas anteriores, chega o momento de transmitir a solução para o cliente. E a forma de fazer o quê? E a forma de fazê-la irá determinar a finalização adequada do atendimento. E aí, veja só, é imprescindível cumprir o prazo informado ao cliente, para evitar aborrecimentos ou imprevisto. Calcula o prazo com folga. Você acha que em 2 horas vai dar resposta? Diga para o cliente que é em 3 horas, porque aí você vai ter essa folga aí de 1 hora garantida. E aí você não vai também, em 2 horas. Se você pode dar a resposta em 1 hora, você vai dar em 1 hora. Mas é preciso você trabalhar com uma margem. Por isso que hoje os Correios, a gente compra uma coisa pela internet, ele fala lá, 14 dias, 15 dias. Uma semana chega. Mas é justamente isso, para que eu não fique perturbando quem está do outro lado, o comprador. Cadê um produto que não chegou? Está chegando? E deixar a pessoa ansiosa. Então, ele já dá um prazo bem folgado, e aí você recebe com antecedência. Que, na verdade, não é com antecedência, já é um prazo que eles fizeram aí, calculado, com essa folga. E aí, dessa forma, atende de forma satisfatória ao cliente. Então, é preciso saber apresentar essas soluções de forma eficaz.